Fala galera, sejam bem-vindos a mais um CNPJ Cast, o podcast das CNPJs. Eu sou a Tamires. Toda semana a gente traz um conteúdo novo aqui para vocês, né? Falando um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre desenvolvimento pessoal e muito conteúdo. Hoje nós estamos com uma convidada especial. Ela está aqui pela segunda vez com a gente. Ela é mãe, empreendedora, esposa, coach, uma pessoa incrível, sou suspeita de falar porque eu tenho um acompanhamento dela. Então vai ser um bate-papo muito incrível que a gente vai ter aqui hoje. Seja bem-vinda, Vanusa. É um prazer estar aqui de novo e agora com você. Você sabe o carinho que eu sinto por você, o quanto é tão importante para mim estar de frente com você, o quanto eu te admiro como pessoa. E estou aqui para fazer o melhor que eu puder, para entregar o melhor para as pessoas aqui hoje. Fico feliz, não tenho dúvidas que vai ser diferente. Toda entrega que você faz sempre é 100%. Quem dera! Não, é assim, eu sou suspeita para falar, mas ela faz bem. Vamos entender um pouquinho de quem é a Vanusa, porque da última vez que você esteve, a gente falou muito sobre empreendedorismo, né? Você tem 2 negócios hoje. De três, né? 3. Gente, agora são 3, tá vendo? Falando que ela é super. Mas vamos conhecer um pouquinho da Manusa, né? A gente pensar um pouquinho ali do lado da busca pelo seu autoconhecimento, onde você chegou no seu trabalho de coach. Aí vamos por partes. Conta pra gente quem é a Vanusa essência mesmo. Vamos para a Vanusa Essência. Vamos começar lá da infância, né? Quando criança, quando eu me descobri assim, né? Quando eu comecei a ter essa percepção de valor, de me entender, de consciência, eu comecei a perceber a minha realidade, né? Não era uma realidade tão privilegiada quanto todos nós gostaríamos, né? A gente quer nascer em berço de ouro, Sim. tudo, e não foi isso que aconteceu comigo. Meu pai tinha muitos filhos e ele não se preocupava com a paternidade, ele se preocupava em ter filhos. Então, se ele tivesse filho, você cuidasse e não cuidasse para ele, tudo bem. Então, nunca tive a presença do meu pai na minha vida. E naquela época, mãe, para ser mãe, precisava manter o filho vivo. Hoje a gente já tem uma visão completamente diferente da maternidade, né? Assim, a gente tem um olhar para a essência, um olhar para o cuidado, um olhar para a educação. Antes a mãe precisava manter o filho vivo. Então o que que minha mãe fazia? Ela fazia aquilo que ela sabia que era certo. E o certo para ela era trabalhar muito, para que eu tivesse o mínimo de condição possível. E realmente era o mínimo, né? O mínimo de tudo. Não era a melhor casa, não eram as melhores comidas, não fazíamos viagens, era muito restrito. Não posso dizer que eu passei fome, ou não posso dizer que eu lembro, né? Ou se a minha mãe passou fome, mim, eu também sei, né? Mas depois a minha mãe teve mais uma filha, e eu me lembro muito de algumas cenas, de alguns flashes da minha infância, que foi justamente da minha mãe lutando para ela sobreviver e para fazer com que a gente sobreviva, de muitas pessoas que passaram a minha vida, e principalmente da minha mãe, da luta dela para tentar fazer o melhor que ela podia. Então eu me lembro que eu estava com a pessoa que cuidava da gente, e essa pessoa levava minha irmã na cerca da empresa que minha mãe trabalhava para mamar, Nossa. porque minha mãe não podia sair. Então, eu me lembro da minha mãe, esse episódio eu conto para todo mundo, que eu acho que marcou muito a minha vida. Todas as vezes que chovia, a minha mãe levava a gente de uma cadeirinha vermelha, pequenininha. E ela levava minha cadeirinha vermelha para dentro do banheiro, aí levava minha irmã, e a minha mãe ficava a noite inteira rezando, fazendo uma oração, que eu falava que ela ouvia a voz do céu, da Santíssima Trindade, que me vai Deus da cruz, da Santíssima Trindade, eu não lembro muito bem da oração. Mas ela ficava o tempo todo rezando isso e pedindo para Deus para abençoar a gente. E ela levava para o banheiro porque era o único lugar que tinha laje na minha casa. E ela tinha medo das telhas no barracão onde a gente morava voar e ela não poder cuidar da gente ou acontecer alguma coisa grave. Eu me lembro também da minha mãe me levando no colo, porque eu tinha crise de bronquite, para o hospital de Birité. Então a gente morava lá perto da prefeitura. Às vezes eu com 3, 4, 5 anos, aqui carregando no colo, porque eu não conseguia andar porque eu estava muito cansada. Então são cenas da minha infância que me fizeram olhar para a minha realidade como uma oportunidade. Então a gente começa falando de autoconhecimento. Eu posso te dizer que
há um tempo atrás, eu não honrava a minha história. Como muitas pessoas não honram a sua história hoje. Verdade. A gente olha para nossa história e a gente se sente uma vítima, um coitado. E eu me senti assim, né? Como eu disse, eu passei nas mãos de muitas pessoas boas. Eu lembro da Darcy, que foi uma pessoa, uma bênção na minha vida, que foi a pessoa que me olhou primeiro e que eu nunca quis que ela fosse embora. Ela foi porque ela quis mesmo. Mas se eu tivesse tido a oportunidade de ser cuidado por ela a minha vida toda, eu acho que faria muita diferença, mas não foi. Então passaram pessoas muito boas e pessoas muito ruins na minha vida que me marcaram positivo e negativamente. E essa minha história, do fato de eu não ter pai, de sentir falta dele, antigamente não tinha esse cuidado, né, se é dia dos pais, não tenho pai, eu vou deixar meu filho em casa. Uhum. Antes não, minha mãe precisava trabalhar, eu precisava ir. Então, às vezes, eles faziam foto do Dia dos Pais, homenagem, e eu, né? Cadê meu pai? Eu lembro que eu encontrava do meu pai, ele me dava R$ 5 e uma Coca-Cola. Não, todas as vezes que eu me encontrava com ele me dava R$ 5 e uma Coca-Cola. Era a única coisa que ele me dava. E eu dava bem isso e tudo mais, mas eu sentia falta dele, sabe? Eu sentia falta de ter um pai. Quando eles faziam homenagem, eu falava, não, porque não tem meu pai aqui, pai. Algumas coisas que me aconteceram no decorrer da vida, eu falo, nossa, queria tanto que ele tivesse aqui para me defender, para me mostrar o caminho, mas não. E aí, eu justamente, meu início de jornada do autoconhecimento foi olhar para minha história de forma diferente. Antes eu realmente me via como uma vítima, e me ver como uma vítima me colocou em várias posições muito complicadas, né? Da infância de ser uma criança reativa, chorona, que as pessoas não gostavam muito, que achavam que não era acessível, que era chata. Ninguém via o meu pedido de socorro. Gente, emocionalmente eu não tô bem. É que é mais fácil rotular, né? Sim, alguém podia olhar para mim com um pouquinho mais de cuidado? Eu sou Sim. só uma criança. Mas não, não foi isso que aconteceu. Então, era a minha forma, o meu mecanismo de defesa e o meu pedido de socorro. Na adolescência, eu passei a querer ser todo mundo menos eu. Porque quando eu me deparava com os amigos e tudo mais, as minhas amigas que salvaram de mim na infância eram lindas. Só que a minha infância já me trouxe uma baixa estima. Eu não olhava para mim como capaz, eu não olhava para minha realidade como uma realidade como a delas. Eu olhava para elas e parecia que elas eram muito mais ricas, que elas tinham muito mais do que eu. Tinha um brilho diferente, Sim, né? que elas tinham um brilho diferente, uma condição completamente diferente. A minha vizinha, que tinha um som que era alto, eu achava assim, mega status. Né? Eu falava, nossa, que status. Ela deu um som alto. A casa dela ela era pitada, assim, às vezes rebocada, muito simples, mas eu via a qualidade dela como muito melhor que a minha. E aí, na adolescência, eu tinha vergonha de onde eu morava, eu não gostava, eu me sentia inferior às minhas amigas, eu sempre era aquela que quando ficava com alguém era só o resto que me sobrava, sabe? Quando alguém leva alguém, Uhum. só para falar assim, não, para não ficar sozinha, sem graça, né? Então eu era essa pessoa que me escondia porque eu achava que a minha história me levava a um momento desprivilegiado. E que era ela que seria daquele jeito e que não mudaria, que as coisas seriam desse jeito. E aí, com o tempo, eu fui desenvolvendo uma crença muito, muito boba e, ao mesmo tempo, que fez muita diferença na minha vida e um impacto negativo, que foi justamente a crença de que nada poderia me faltar. Quando eu falei sobre nada poder me faltar, eu comecei a fazer dívidas, de gastar muito dinheiro, de achar que eu tinha que comprar tudo que me vinha à cabeça, porque me faltou tanta coisa na infância que eu achava que eu tinha que compensar isso agora. Só que aí eu comecei a sofrer de novo. Sofri com dívidas, sofri com. Né, mesmo que eu tivesse dívidas, que eu não queria ter aquelas dívidas, ao mesmo tempo eu fazia para compensar e o meu emocional todo destruído e aquela. E assim, foi muito difícil. Minha adolescência foi muito difícil. Eu comecei a trabalhar aos 14 anos e eu passava roupa. E com aqueles ferros industriais pesados, e o dinheiro que eu tinha, eu dava um tiquinho para minha mãe e passava roupa. A minha relação com a minha mãe era péssima, porque de alguma forma eu a culpava por tudo que eu vivi, como se ela tivesse culpa, assim.
A minha relação com a minha irmã era péssima, porque, na verdade, assim, esse discernimento que eu tenho hoje com a minha filha, com as minhas 2 filhas que aqui vai nascer, é que a minha filha não tem obrigação nenhuma com a outra. Hoje eu tenho essa consciência de que a Beatriz e a Cecília são diferentes e que a Beatriz, por ser mais velha, não tem a obrigação de cuidar da Cecília, ela não tem a obrigação de ter o discernimento que eu tenho como adulta, só que na época que eu fui a mais velha não era assim. Minha irmã podia errar, mas a culpada era eu, porque eu era mais velha. E isso era óbvio para as pessoas de antigamente, né? Todo mais velho tinha obrigação de cuidar do mais novo. Sim, eu cuidei dos meus irmãos. Pois é. Só que é um peso tão grande para uma criança, principalmente uma criança que você não sabe como está emocionalmente, você não tem esse cuidado. Então foi muito difícil, porque a minha relação com a minha irmã foi muito difícil, né? Então eu tinha uma péssima relação com a minha mãe, eu tinha uma adolescência completamente disfuncional, eu me sentia inferior, eu me sentia mal, eu via que a vida, não conseguia ver sentido da vida. Só essas pequenas compensações que me mantiveram de pé. Porque em alguns momentos da vida eu falei, ai, será que eu começar a assistir? Será que eu devo estar aqui mesmo? A gente não acha propósito, né? A gente não acha nada que faça com que a gente continue. E eu acho que esse é o fracasso que realmente existe. Eu estava quase fracassando. Mas eu respirei e segui em frente. Quando eu segui em frente, eu comecei a me descobrir como profissional. E eu me refugiei na profissão, né? Eu fui para o call center para buscar crescimento, era o que eu queria. E eu cresci, eu aprendi, eu apanhei. Nu como eu apanhei, Jesus. Mas eu fui aprendendo com o tempo. Mas engraçado, porque durante essa trajetória profissional, a gente até pode falar um pouco mais, eu mais apanhei do que acertei. E justamente porque eu não me conheci o suficiente para fazer uma jornada melhor. E como eu vivi vítima, eu era vítima no meu trabalho também. Eu falava coisas desnecessárias, eu me posicionava demais, excessivamente. Eu achava que eu precisava me impor para ter respeito. Porque, poxa, eu já sofri tanto, vou deixar outra pessoa me fazer sofrer? E não era essa a ideia. Só que eu não entendia isso na época. Eu não conseguia olhar para mim, para as oportunidades que eu tinha de fazer a minha realidade diferente. Então eu era guiada pelas minhas crenças, pelas minhas defesas. E aí só mais ou menos aos 28 anos que eu fui me encontrar. Hoje eu tenho 37, então nem tem tanto tempo. Nem uns 10 anos ainda. Nem tem tanto tempo assim. Que eu fui perceber que, peraí, essa é a minha história, eu preciso honrar e respeitar a minha história, eu preciso entender quem eu sou de verdade, preciso entender o meu valor de verdade, para que eu consiga mudar completamente a minha vida. Não que ela não tenha mudado no decorrer da jornada, Sim. não que eu não tenha mudado no decorrer da jornada, eu ganhei autoestima, o trabalho me fez me olhar de outra forma, as promoções que eu recebi também. Então, me fizeram olhar para o trabalho como uma realidade possível de mudar, assim, aquilo que eu poderia dentro de mim, sabe? Peraí, eu sou uma pessoa que me impõe, eu me descobri líder, eu percebi que as pessoas me respeitavam, então, no decorrer do tempo. Mas eu ainda não me conhecia o suficiente, então eu sofria muito por isso. Porque eu recebia determinados feedbacks e eu não aceitava. Tinha coisas que aconteciam e eu falava assim, mas peraí, eu preciso brigar. Que é o que normalmente acontece, né, com as pessoas hoje dentro da empresa. Porque a gente é muito reativo. É, total. A gente é muito reativo, a gente não escuta, a gente só ouve. A gente ouve, fica treinando aqui o que eu vou responder. Pessoa, né? E aí você não sabe qual que é a intenção da pessoa, você não olha para ela, dá um cuidado, você não sabe o que ela quer te trazer. Às vezes é uma intenção positiva e o feedback é necessário, mas eu não tinha esse discernimento. Então, foi um momento que eu decidi fazer o processo de coach e eu fiz um treinamento. E nesse treinamento também eu comecei a me descobrir, a quebrar crenças, a perceber que tinha coisas que não eram verdade sobre mim. Eu comecei a olhar e falar assim, peraí, Vanusa, se é só você que pode mudar a sua realidade, você precisa tomar decisões agora. E eu achava que minha realidade já era determinada pela minha infância, pela minha adolescência, pelas coisas que eu passei, pelas minhas tristezas, pelas minhas infelicidades, e não. Na verdade, eu nunca tinha descoberto que a única que poderia tomar as rédeas da minha vida seria eu.
e que eu era capitã do meu bar. Sim. E aí, quando essa ficha caiu, eu falei, peraí, vamos fazer as coisas diferentes aqui? E aí eu comecei uma jornada que me levou, me trouxe até aqui, falando com você, né? Que trouxe você como minha cliente, que me trouxe várias pessoas que hoje, eu não só impacto a vida delas, como elas também impactam a minha. Com certeza. Então, foi nessa jornada que isso tudo aconteceu. Você falou esse ponto aí que a gente vive numa vida muito reativa, né? E que normalmente a gente está sempre na defensiva dentro do trabalho. E tem muita gente que está trabalhando, não sabendo também por quê tá ali naquele local, né? E não entende o seu propósito. E uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldade hoje é de entender o propósito delas. Quando a gente pergunta assim, qual é o seu propósito? A pessoa para avaliar nem o que é o propósito, né? E foi um dos pontos também que te fez pular de carreira, né? Sair do call center para o coach. Eu posso, assim, definir o propósito para ficar mais fácil para todo mundo que vai assistir esse podcast. Sim, é legal, porque propósito é uma coisa que confunde as pessoas. As pessoas têm dificuldade em entender o que é propósito. Tem gente que fala, não busca essa proposta, faz. Eu não tenho essa visão. Eu tenho a visão de que a gente precisa ter um propósito. E por que que eu tenho a visão que a gente precisa ter um propósito? Imagine que a Tamires tem inúmeras virtudes. Você tem um monte de coisa que você pode oferecer para o mundo. Essas coisas que você pode oferecer para o mundo são as suas figurinhas. Então, você é uma pessoa comunicativa, você é uma pessoa proativa, você não espera ninguém fazer. Eu sei, eu te conheço, eu sei que você pega e faz. Sim. Você é uma pessoa que sempre está dando atenção para as outras pessoas. Eu estou te descrevendo que eu te conheço. Está sempre dando atenção, quer ajudar, está disposta. Você sempre faz o melhor para sua família, o melhor no seu trabalho. Então, essas são as suas figurinhas. Se você tem essas figurinhas e não sabe onde colar, elas vão ficar soltas aqui em cima da mesa, certo? Sim. E aí, quando elas estão soltas, você não sabe por que você está fazendo, por que você tem isso, por que eu tenho tudo isso, o que eu posso oferecer com tudo isso. Imagine que o propósito é seu álbum de figurinhas. É onde você entende as suas virtudes e como você pode colar, em que lugar que você pode colocar cada um. Ele é o seu guia para você colar essas virtudes e fazer a diferença não só para a sua vida, como para a vida das outras pessoas. Então, é muito interessante quando você olha para esse álbum de figurinhas e percebe, peraí, hoje eu trabalho na CNPJ e hoje eu conversei com uma pessoa que evoluiu. Então, a minha figurinha, que é aquela que eu sou prestativa, que eu quero fazer a diferença na vida das pessoas, está colado. É aqui que eu estou agindo. Isso que eu tenho de virtude está fazendo a diferença na vida de alguém. Aí você começa a descobrir o seu propósito. Por exemplo, no meu caso, eu adorava dar treinamento para pessoas. Quando eu tinha que dar um feedback e as pessoas me viam e saíam mais motivadas, e elas conversavam comigo e falavam, Novalos, obrigado por você ter falado aquilo para mim, aquilo me motivava. Mas quando eu estava lá no computador fazendo análise, a gente teve o resultado de tal, e eu não via que aquilo ali poderia contribuir para a vida das pessoas, parecia que não estava colando no meu álbum. Não tem figurinha, né? Era. Não tem figurinha. Não era. Muito legal essa Então, analogia. então, esse olhar que a gente precisa entender, o meu propósito, ele é de acordo com as minhas virtudes, com aquilo que eu nasci para fazer, que eu sinto que eu nasci para fazer. Você pode aprender qualquer coisa que você quiser. Só que precisa estar no seu coração. Quando as coisas vêm da nossa essência, quando você sente que aquilo ali você está fazendo de coração, eu faria aquilo de graça, de sentar, conversar com uma pessoa e falar que, deixa eu te contar uma coisa, quando você tem resultado legal, você evita inúmeros sofrimentos para você. Que às vezes as pessoas acham que a gente está falando só sobre resultado, mas não, eu olhava para as pessoas e falava assim, poxa, cara, você está sofrendo tanto que você não está batendo a meta. Olha o tanto que a galera tá pegando no seu pé. Sabe que se você não fizer um pouquinho melhor, não vai ser bom para você? Teve um dia que eu tava conversando com um amigo muito querido. E ele me mandou uma mensagem assim. Tinha tempo que eu não conversava com ele. E falou assim, Vanos, engraçado. Quando você falava as coisas para mim, eu te achava uma chata. Ele era supervisor junto comigo, mas assim, se jogava na vida e zero preocupação.
sabe? Ia falar, olha, amigo, tem que fazer isso, fazer daquele jeito, olha para você como profissional, como vai ser o seu futuro, olha quanto você está ganhando. E ele me achava insuportável, mas eu pegava no pé dele mesmo. E aí, esses dias, falou assim, e tudo que você me falar quando a gente trabalhou junto há muitos anos atrás, só agora tá fazendo sentido para mim. Então, eu acho que aí que a gente encontra o propósito, Sim. né? É aí que você percebe. Se ele imagina se ele lá atrás tivesse me ouvido, se ele tivesse entendido que o sofrimento dele ainda não ter chegado assim, onde ele chegou, onde ele gostaria de chegar, poderia ser evitado pelo fato dele ter me ouvido, ou dele ter tomado uma decisão diferente, que às vezes é por falta de propósito. E por que que no caso dele eu sinto que era? Porque era se deixar levar pela manada. O propósito vem justamente para eliminar essas distrações e a gente encontrar o nosso álbum de figurinhas. Você pode comprar inúmeras figurinhas, se não for daquele álbum, você descarta. Então, isso é propósito. E aí eu encontrei o meu propósito. Eu percebi que fazer a diferença na vida das pessoas seria aquilo que verdadeiramente me deixaria feliz. E onde eu poderia pegar todas as minhas figurinhas e colar no álbum. E elas fariam sentido, elas preencheriam, e eu sim, me sentiria orgulhosa de ter completado aquele álbum. Acho que eu nunca vou completar, mas cada página que eu coloco, cada virtude já faz uma grande diferença para mim. E a caminhada fica leve, né? Muito mais leve. E é engraçado porque, tipo assim, não é que a gente não passa por dificuldade. Não. Mas é diferente. A dificuldade é outra. É diferente, a gente vê realmente propósito. Sim. A gente vê motivação para fazer o que a gente faz. E eu acho que isso é essencial. Quando você consegue olhar para você, ver o que faz sentido e decidir pagar o preço pela sua decisão. Porque quando você sabe que é propósito, acabou. Sim. Você está disposto a enfrentar aquela dificuldade. E é aí que eu encontrei meu propósito. Quando eu percebi o quanto as minhas virtudes poderiam ser empregadas naquele álbum de virtudes. E por isso eu faço o que eu faço hoje. Top. Eu gosto disso, né? Aqui, você falou das crenças. Eu acho que, assim, pegando o gancho ali, que você deu uma explicação do propósito, eu acho que crenças também é um ponto que as pessoas costumam ter um pouco de dificuldade de entender o que são essas crenças, né? Porque tem gente que fala, eu nasci assim, tem a síndrome da Gabriela, né? Que o pessoal brinca. Eu nasci assim, você sempre assim, e vou morrer assim. A pessoa fala que eu sou, e na verdade ela não é, né? Aquilo ali são crenças que estão arraigadas dentro dela. Explica um pouquinho o que são crenças, assim, para as pessoas entenderem, para conseguir identificar quando você é, a diferença de você e o isso é uma crença que você carrega com você. Então vamos lá. Crenças são de duas formas que elas são instauradas na nossa vida: por repetição ou por forte impacto emocional. Então, são essas duas formas que elas vão chegar na nossa vida. Uhum. Vou explicar para tentar deixar mais fácil, mas quando se trata de crença, a gente precisa se aprofundar. Sim, sim. Mas, por forte impacto emocional, vamos dar um exemplo de uma decepção. Então, imagine você, uma mulher que idealiza uma família. Ela tem por natureza e porque desde pequena ela sonha em ter uma família, ela quer ter filhos, ela quer viver um conto de fadas. Uhum. E ela se relaciona com uma pessoa que tem, por mais que ela se relacione, ela não tem essa responsabilidade emocional de ter a expectativa do outro. Sim. E, infelizmente, tem mulheres que mesmo sabendo aquilo, às vezes não, deixa eu explicar melhor. Mesmo ainda não sabendo seus valores, É, elas não não tem conhecimento deles. não têm conhecimento deles, elas não conseguem discernir se aquele cara é para você ou não. Elas só são guiadas pela paixão. Só que o que pode trazer isso? Pode trazer uma decepção. Porque se a pessoa não tem a mesma responsabilidade que você idealiza uma coisa, a sua expectativa está aqui. Aí imagine que essa mulher foi traída. Uhum. E que isso teve um impacto tão grande nela, tão forte nela, que ela passou a olhar dos homens para a vida conjugal, para a vida em família, como uma realidade não possível. Então, quando alguma coisa muito forte emocionalmente acontece com a gente, às vezes, na grande maioria das vezes,
a gente cria uma ideia, um mecanismo de defesa para que não permitir que aquilo aconteça com a gente mais. Tipo, o homem não presta. O homem não presta, casamento é instituição falida, as pessoas traem, todo mundo trai, ninguém presta hoje em dia. Não dá para confiar nas pessoas. E aí, automaticamente, a vida dela vai mudar. Mesmo que aquela idealização de família ainda seja o sonho dela, ela vai lutar contra isso com unhas e dentes, porque se formou uma crença. A essência dela, o coração dela ainda está na família, mas a crença não permite que ela veja outras possibilidades de viver aquela realidade que ela sonhasse. Agora, a crença por repetição é aquela que nós trazemos no decorrer da nossa vida. Então, o meu caso, que eu contei na hora da minha história, é uma crença por repetição. Imagine que você nasça de uma realidade desprivilegiada. Sim. Então, desde pequeno, você aprende que as pessoas ricas não são felizes, que quando você é pobre, você tem que realmente trabalhar para ganhar um mínimo, mas você precisa sobreviver. E que se você trabalha pouco, é porque você não está fazendo o suficiente, você tem que ralar muito, você tem que estar o tempo todo lá no batente, preocupada. Então, você vai pensando nisso. Aí pensa assim, peraí, mas se você não está recebendo o seu FGTS, se você não tiver seguro desemprego, o que você vai fazer? Você tem que aposentar um dia. E aí, quando nasci, eu era uma página em branco. Eu não tinha esses carimbos. Eu podia ser o que eu quisesse. Tanto que, quando criança, a gente acha que o mundo gira em torno da gente. Total. Total. Os meninos são Eles assim, abertos, assim. Então, eles são assim. Só que aí, aos poucos, os nossos pais, a vida vai nos carimbando. Sim. E esses carimbos formam crenças na gente. Eu lembro que eu peguei no Uber e ele falou uma coisa muito interessante para mim, que foi assim: olha, Mirena, rico não é feliz não, tá? Eu tô lá construindo a minha casinha, já tô uns 10 anos, agora já tá ficando prontinha, eu tô tão orgulhoso, tô tão feliz e tal, e eu trabalho como pedreiro, e eu fui para aquele condomínios lá em Nova Lima para ajudar. E aí, uma mulher falou comigo assim: todas as vezes que você sair, fecha o portão. Aí eu falei: imagina você morar num condomínio e ter que ficar fechando e abrindo o portão. Essa mulher não vive. Eu prefiro com a minha liberdade, de ter construído a minha casinha aos poucos, do que ter uma pessoa que tem tudo e ter que fechar o portão. Olha como é que você pega um fragmento da vida, sem entender a motivação, e traz para provar que a sua crença de que rico não é feliz, para provar que ela está sendo. Então, esses carimbos que foram carimbados aí na nossa folha em branco no decorrer da nossa vida faz com que a gente acredite que é possível realizar alguma coisa ou não. Faz com que a gente tenha uma vida próspera, uma vida de escassez. Por que que aquela música sempre acontece mesmo? Rico fica mais rico e pobre fica mais pobre. Porque, infelizmente, por exemplo, eu que nasci num ambiente desprivilegiado, eu achava que não dava para ser rico nunca. Eu achava que, tipo, eu nunca ia comprar o carro dos meus sonhos, que não seria possível fazer as coisas. Isso foi um ambiente, foi um momento. Então, a gente vai acreditar nisso mesmo. Agora, imagine uma pessoa que nasce numa realidade rica. A única coisa que você vê é seus pais falando: trabalha que você vai conseguir, você vai fazer isso, esse carro vai ser seu quando você fizer 18 anos. Tem como ela não acreditar nela e ficar mais rica? Não. A não ser que outras crenças venham e façam com que ela não faça o suficiente para continuar rica. Depende do ambiente ali também. Exatamente, depende da realidade, do ambiente, mas tudo vai proporcionar a ela esses carimbos que vão levá-la até lá. Vai ficar muito mais fácil. Não que elas não podem mudar a realidade, empobrecer, entrar nas drogas, fazer coisas que não deviam. E do mesmo jeito nós, às vezes, que não nascemos num ambiente rico. Por que que a gente não tem essa possibilidade? Tem sim. Mas aí a gente precisa quebrar tantas crenças na gente. Tantas vezes eu me pego até hoje me sabotando, falando: não, peraí.
Não é esse olhar que você precisa ter. Entenda a sua jornada, entenda o que está acontecendo aqui. Será que esse caminho não vai te levar aqui, mesmo está demorando? O tempo todo a gente precisa ter essa clareza. Sim. Porque as crenças, elas são a nossa forma, o nosso mecanismo de defesa daquilo que nos aconteceu, ou por forte emocional ou por repetição. E elas também vão guiar as nossas vidas a ponto de afetar os nossos valores. Em qual sentido, Vanusa? Se eu tenho um valor de prosperidade, mas eu coloquei na minha cabeça, ou então fui carimbada, que eu preciso trabalhar muito, que eu ganhando o mínimo para sobreviver. Se sobreviver, eu preciso, é o mais importante. Se eu tenho na cabeça de que as pessoas não enriquecem, se eu não tenho essa possibilidade, você entende que por mais que seja valoroso para mim prosperar, isso sempre vai minimizar? Então, olha como é que a crença influencia diretamente naquilo que você pode fazer da sua vida. E tem um monte de gente que está assistindo a gente agora vai perceber. Tem um monte de coisa que a gente acredita que não é verdade absoluta sobre nós. E que a gente insiste em provar que é verdade. O tempo inteiro. A gente faz o tempo inteiro. O tempo todo. E a gente briga com a gente mesmo, Sim. né? Ao invés de respirar e falar, não, peraí. Não é isso, Valusa. Você é muito mais capaz. Não, aí você vai lá e dá um jeitinho de ir, tá certo. Eu conheço pessoas que às vezes tem um monte de possibilidade nas mãos. Aí eu falo, faz isso. Aí ela volta e não faz. Por crenças, né? Medo versus crenças. Exatamente. Então ela acredita tanto que se ela fizer isso, por exemplo, as pessoas, eu tenho algumas pessoas que eu conheço que falam assim: ai, Vanusa, eu preciso fazer isso e isso para o meu negócio funcionar. Eu falo, não, ótimo, vamos fazer desse jeito, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu sempre tenho solução para tudo. Eu sempre acho uma solução para tudo, eu sempre na hora eu penso e falo, faz isso, faz aquilo, faz aquele jeito. E eu trago a solução. Aí, beleza. Ai, ótimo, Vanusa, eu vou fazer. Quando chega no outro dia, você fez? Não. Por quê? Porque aconteceu isso, porque foi desse jeito, porque eu fiquei com medo disso, disso. E aí a pessoa não percebe que ela foi guiada pelas crenças que ela tem. São as travas emocionais, né? Exatamente. São as travas emocionais. Aquilo que ela está sentindo é tão forte que ela se sabota sem perceber. É inconsciente. Ela vai trazer um monte de desculpa por não ter feito, mas ela não vai conseguir perceber que aquilo ela foi guiada pela crença que ela tem. E aí, quando ela não se vê prosperando no negócio, quando ela vê que o negócio está, né, decaindo, ela coloca a culpa no outro, ela vai colocar a culpa no mercado, nas circunstâncias, ao invés de olhar para si mesma e perceber que às vezes ela não fez por algum motivo. E esse motivo está ligado ao emocional dela, ao que ela carrega de bagagem emocional da infância, da adolescência, da juventude, da história que ela tem. Nossa, é muito detalhe. É muita coisinha, né? É por isso que sozinha a pessoa não consegue, pode até conseguir, né? Vai ser um trabalho mais árduo ali, pode levar muito mais anos, né? Você tem que ficar pesquisando, lendo livro, tentando entender, faz um teste ali, outro aqui. É igual fazer um curso. E hoje a pessoa precisa então buscar uma ajuda, né, Manu? Que aí entra a questão do coach, que é o trabalho que hoje você faz, o encontro que você teve com você mesmo ali, onde você achou o seu propósito, e hoje você vem impactando muitas vidas, não só de mulheres, mas também de homens. Como que funciona? O que é o coaching? Eu sei que é um trabalho que, não sei se hoje em dia ainda tá assim, porque eu tenho uma visão totalmente diferente, né? Mas ele era um trabalho muito julgado pelas pessoas aí quando falava, você tá parecendo coach. Parece que você tá querendo até hoje vender alguma coisa, igual vendedor. Parece vendedor, como se vendedor fosse uma coisa ruim, né? E ser vendedor hoje em dia, todo mundo é vendedor de alguma coisa, né? E o que é o coach, assim, explicando para as pessoas o qual é o trabalho do coach. Principalmente a gente trouxe uma introdução de muitas coisas que são conversadas dentro do trabalho que você faz com a gente hoje e que nos ajuda a identificar, né? O coach, basicamente, é eu entender o seu estado atual e te levar para o seu estado desejado. Como? Encurtando esse caminho que poderia nem chegar. Né? Então, por que, Vanusa? O nosso estado atual é como nós estamos agora.
Como nós estamos agora, nesse momento, você pode fazer o exercício assim. Eu estou completamente satisfeita com como eu estou agora? Estou. Ótimo. Então, se eu estou satisfeita, posso evoluir. Daqui para frente é uma evolução. Eu não estou. Então, eu preciso me descobrir para eu começar a evoluir. Então, dos dois jeitos eu posso te ajudar, como coach. Qual que é a diferença do coach e da terapia, por exemplo? No coach, eu vou falar coisas práticas, com ferramentas que nós vamos usar para fazer com que você chegue no resultado que você quer. Esse resultado pode mudar. Como, por exemplo, algumas pessoas chegam para mim e falam assim: Vamusa, eu quero fazer transição de carreira. E elas terminam com o marido falando assim: você salvou meu casamento. Eu ia te perguntar da transformação. Exatamente. Então, o estado desejado nem sempre ele vai ser, o caminho vai ser só para aquele lugar. Por isso que eu sou coach de desenvolvimento pessoal e não, por exemplo, de carreira. Tem gente que fala por de prosperidade. Eu direciono para o desenvolvimento pessoal porque a jornada do coach é justamente essa jornada de descoberta, de entender qual que é a sua necessidade, de entender o que você pode chegar, de extrair o seu máximo potencial, de entender a sua mentalidade. E por que que o coach tem esse preconceito? Justamente porque eu tenho brincação. A gente precisa pensar que tem médico bom e médico ruim. Tem advogado bom, advogado ruim. Tem coach bom e tem coach ruim. Tem artista bom, artista ruim, tem Tudo, né? Vamos pegar um exemplo aí de uma artista que estava fazendo uma novela, que é a Jade Picon, e todo mundo julgou ela porque ela era bonita e não era boa atriz. Vai sempre acontecer e as pessoas sempre vão julgar. A questão é, a gente precisa entender que se o coach existe, é porque houve um estudo por trás. Ninguém faz nada, por acaso. Vamos só inventar uma coisa aqui e se as pessoas comprarem, é isso mesmo. Não, existem comprovações científicas. Hoje nos Estados Unidos o coach é muito difundido e as pessoas buscam muito. Engraçado que as pessoas que têm uma vida mais privilegiada hoje sempre têm um coach atrás. Então, hoje o coach, do mesmo jeito que vão haver pessoas ruins e que acabaram atrapalhando a nossa jornada profissional, vão haver pessoas muito boas e que a gente precisa aprender a diferenciar. Mas qualquer profissão hoje nasceu de uma origem, ela teve uma origem, um estudo, um olhar. E eu acredito sinceramente que daqui a pouco o coach vai ser assim também, né? Que essa profissionalização vai acontecer de forma mais intensa, que as pessoas vão olhar para o nosso valor de forma mais legal e principalmente que até as pessoas, né, os psicólogos, tudo mais, hoje, graças a Deus, eu sou psicóloga, os psicólogos dos meus clientes, que eu sempre oriento, que tem que fazer terapia, gente, todo mundo, faço terapia. Hoje elas conseguem entender o meu trabalho e veem como contribui para o processo delas. Sim. Mas tem gente que ainda não tem por falta de conhecimento. Então, antes de julgar, antes de pensar de ir com a manada, e aí a gente volta para o autoconhecimento, né? Quando eu olho para mim, e eu me lembro se aquilo vai fazer diferença ou não na minha vida. Comediante bobinho que fica falando, não seja um coach pouco, você vai virar um coach. Não vai impactar a minha opinião. Quando alguém falar, nossa, mas você faz processo de coach, não é coach, todo mundo fala de coach, você vai saber, peraí, não. Deixa eu conhecer primeiro e entender o que isso pode fazer a diferença na minha vida. Então, o coach contribui tanto para a vida da gente porque ele te ajuda na caminhada. Ele te abre os olhos para um monte de coisa que você não enxerga. Ele vai te mostrar e te direcionar por etapas e por método. Por aquele caminho que você vai trilhar, ele vai ficando muito mais claro quando você faz um processo de coach. Parece que vai abrindo esse caminho e, querendo ou não, o futuro da gente é muito nebuloso. Quando a gente tem alguém para pegar na nossa mão e falar, olha, aqui eu já passei. Vamos passar assim porque vai ficar mais fácil. É por isso que tem essa questão do auto, né? E dentro do trabalho que você faz, você tem um encontro com você mesmo ali. Porque você acha que se conhece e na medida que tem os questionamentos dentro dos métodos e tudo, você começa a perceber que
Você não se conhecia nada. Sim, sim. E o coach ajuda a despertar essa emoção em você, né? De até essas inverdades, assim, de tipo, peraí, não, deixa eu entender aqui, você tá me dizendo isso, mas isso é uma verdade absoluta mesmo? Algumas perguntas vão te deixar intrigada, você vai falar assim, ai meu Deus, eu nunca pensei nisso. Tanta gente que chega para mim e fala, não, mas eu nunca pensei nisso. Como que você está me dizendo isso? Eu nunca imaginei que fosse por isso, que fosse porque eu passei por isso, que eu estou fazendo isso hoje. Então, o coach ele te guia nessa jornada, ele faz com que você se descubra, ele faz com que você se entenda, e através de perguntas muito poderosas, você consegue identificar quem você é na essência. E é engraçado porque tem gente que termina o processo e fala assim, Manusa, 3 meses depois, minha ficha cai. É porque vai ligando, né? Tudo na sua cabeça de acordo com o tempo. E fica De acordo com que a jornada vai acontecendo, com que a vida vai acontecendo. Aí você vai tomar decisões que você fala, gente, mas não é que eu tomei uma boa decisão aqui. Hoje eu recebi uma mensagem de uma cliente que ela está fazendo uma transição de carreira. Ela está abrindo a própria empresa e saindo do emprego que ela estava. E ela falou comigo assim, Vanusa, eu nunca me senti tão forte e tão determinada na minha vida. Eu sempre tive medo de tudo, eu ficava com receio, eu ficava com medo do que as pessoas iam pensar. Se alguém falasse qualquer coisa negativa para mim, eu não ia de jeito nenhum. E eu tô saindo hoje. Foi meu último dia onde eu trabalho e eu tô saindo. E por mais que eu tenha recebido outras propostas, eu disse não e eu vou fazer isso acontecer. Mas justamente porque ela passou por esse processo de luto, ela entendeu, né, ela entendeu quem ela é, né, e o coaching contribuiu para que ela chegasse onde ela chegou. Mas nada disso foi, na verdade, um método. Foi a redescoberta ou a descoberta de quem ela era. A gente é só uma coach. O coach, que sou eu, sou só uma parte. O coaching método também. Quem vai trilhar esse caminho é você. Quem vai andar por essa ponte é você. Se descobrindo, se entendendo, olhando na sua história, olhando para a sua mentalidade, olhando para quem você é nesse momento, olhando para tudo que você tem dentro de você, entendendo justamente essas virtudes que nós falamos, sim, do propósito. Aí você começa a se entender melhor e começa, sim, e é um começo, tá? Porque falam que a jornada de autoconhecimento, ela não acaba. É isso que eu ia falar, porque a gente tem a sensação que quanto mais o tempo passa, né, quando você começa a fazer o processo ali, você descobre algumas coisas e com o tempo você começa a perceber outras coisas, talvez até outras necessidades, tipo assim, e se eu continuasse o processo? Porque parece que ainda tem algo ali a ser descoberto, né? Normalmente as pessoas chegam nesse ponto também. Sim, sim, eu recebo mensagem direto de lá não, você não vai fazer mais umas sessões, assim, para quem acabou, eu tô precisando conversar, eu preciso, né, pelo menos uma sessão por mês, mas a jornada de autoconhecimento, ela não vai ter fim. A gente sempre tem algo a descobrir sobre nós e potencializar em nós. Se a gente não entende essa ideia, a gente não evolui mais. Vai chegar um momento que eu vou falar, tô perfeita. É. Quem dera, se fôssemos perfeitos, né? Então, o coach ele muda tudo. Ele muda a sua mentalidade em relação à sua família, ele muda a sua mentalidade em relação ao seu corpo, ele muda a sua mentalidade em relação ao olhar que você tem sobre você, sobre os relacionamentos que você tem, sobre o trabalho, sobre a sua, eu falo a sua transcendência no sentido de espiritualidade mesmo, né? De se descobrir espiritualmente, da doação que você pode fazer para as pessoas. Eu falo que todo mundo que passa pelo processo de coach, ela tem um pouquinho de farol. Ela começa a trazer para as pessoas, iluminar a vida das pessoas da forma certa. Elas começam a eliminar coisas que às vezes a fariam infeliz, ou coisas que, né, pequenas, que pareçam tão grandes, né, que eu sempre pego pessoas que maximizam problemas. Parece que os problemas não têm solução, Sim. parece que elas não conseguem olhar para a vida como uma possibilidade de fazer a diferença, de ela mesma ter o poder de se transformar e de transformar a vida dos seus, e que sempre são as circunstâncias, sempre é o que acontece. Eu recebo pessoas que estão infelizes no trabalho e que não conseguem se desvincular, ou que às vezes não estão infelizes e que acreditam estar e que descobrem que não estavam assim, e são promovidas, percebem quanto de propósito que elas possuem.
Então, eu recebo pessoas que, de alguma forma, querem uma ascensão na carreira e percebem que isso é porque é essencial para elas. Eu recebo pessoas com síndrome de Gabriela que não continuam o processo. Vai sempre acontecer, sabe? Mas é muito interessante como que essa transformação vai acontecendo. Como que às vezes, e é engraçado, Carmen, porque se as pessoas não percebem que às vezes a vida não está caminhando da forma que elas gostariam. Está acontecendo um monte de coisa ruim e ela acha que realmente, pera, eu tô fazendo tudo que eu posso. Só que nem sempre. E no decorrer da minha jornada, eu fui percebendo que sempre há uma raiz. E que essa raiz é a fonte do problema. E aí, quando você acha essa raiz, que você se entrega ao processo completamente e fala, nossa, era isso. Quando você fala raiz, é tipo algo que você carrega com você ali. Tá fazendo. Eu posso dizer assim, que pode ser um pensamento intrusivo que não é legal, pode ser uma ação que você repudia e que você está agindo. Pode ser pensamentos ou coisas que você está fazendo no dia a dia com pessoas que você não se dá conta de que isso é ruim, sabe? Pode ser o seu olhar com o mundo que tá atrapalhando. Então, são muitas coisas e coisas muito graves que às vezes acontecem que a gente não percebe. Não. Eu ia te perguntar, e você até falou, perguntar se chegam pessoas, porque tem gente que quer buscar, falar e quero mudar e tal, tô no meu momento da mudança, é igual o primeiro dia de academia, você vai uma semana e volta lá mais. No processo de coaching, então, você falou que tem síndrome de Gabriela, então tem pessoas que não estão preparadas para o processo. Não estão preparados para o processo. Por isso que eu mudei o método esse ano. Eu faço uma entrevista antes. Porque antes eu estava começando, né, em um ano, e todo mundo que chegava eu estava, vou deixar fazer, né? Mas eu percebi que tem gente que não está preparado para isso, né? Porque realmente você que passa pelo processo sabe que você se desafia todas as vezes. Que tiveram momentos que você falou assim, eu não vou voltar mais, calma. Eu não quero ouvir isso, mesmo que fosse uma verdade sobre você, Sim. né? Então, vai ter gente que não vai estar pronto para isso, e tá tudo bem. Porque quando você decide fazer um processo de coach, você precisa entender que a mudança está no desconforto, Porque como tudo na vida, né? tudo na vida. Só que a gente não gosta do desconforto, Não. né? E uma coisa que a gente precisa entender, e o coach muda, é justamente o processo de coaching, né? Muda, é justamente a nossa ideia de dor e prazer para cada coisa. Como que a gente assimila a dor e prazer de cada coisa? Tem gente que a dor de pensar que aquilo não vai dar certo é maior que o desejo de, por exemplo, prosperar a própria família. Que loucura. E aí você sente tanta dor pelo medo de não alcançar aquela expectativa, de não ser bom o suficiente, que você esquece do seu propósito maior. Então, o coach traz essa ideia dessa virada de chave. Peraí, o que deveria doer mais em você é ver o seu filho não tendo aquilo que você gostaria de entregar para ele. Tem. É ver a sua família, às vezes, precisando de um dinheiro, de não ter R$ 50 no bolso agora para pagar alguma coisa que precisava, de não ter um plano de saúde. Só que aí você se limita. Você pega essas figurinhas e guarda elas no bolso, ao invés de colocar no seu propósito, justamente porque a dor da ideia de que não pode dar certo, de que aquilo que você está sendo estranho não vai dar certo, de que você não é capaz, é muito maior. E aí a gente vai trocando isso no decorrer do processo. Você deve já ter sentido isso no decorrer do processo de, peraí, não. Pode até doer se não der certo, mas se eu não fizer, dói mais. Sim. Porque o que acontece? A gente se acostuma com a realidade que a gente tem. Então, por isso que muita gente fica nessa. Tá passando dificuldade, não tem mais hipoteca, eu estou sobrevivendo. E aí ela não te gera tanta dor, porque é o conforto. É a zona de conforto. Sim. Só que aí, quando você começar a olhar para estas dores, medo, tá? Falar assim, tá, peraí, se eu enfrentar isso, pode ser que seja dessa forma.
Se eu fizer desse jeito, pode ser que eu elimine esse risco. E aí você vai trocando essa sensação de dor daquilo por um prazer de conquistar e vai conquistando as coisas que realmente fazem sentido. Mas a nossa associação de dor e prazer influencia muito nas decisões que a gente toma o tempo todo. E a gente não percebe também. Não, é difícil perceber isso. É igual, eu ia até te perguntar se existe um momento, não sei se tem um sinal, tipo um sininho de alerta de vai buscar uma ajuda porque você está precisando. Igual, normalmente, para terapia, todo mundo deveria fazer, nem deveria ter um sinal de alerta para terapia, né? É algo que vai, mesmo se achando que você está bem. Ali no processo de coach, assim, tem um momento em que a pessoa pode sentir que ela deve procurar alguém para direcionar ela. Que se, igual você começou a falar, e faz sentido mesmo. Tem hoje em dia as pessoas que têm coaching são pessoas com poder aquisitivo um pouco maior. Eles têm mentores, têm coach, tem pessoas que sempre estão direcionando eles. Eles não tomam decisões por si só, buscam pessoas que estudaram, têm um conhecimento mais aprofundado e que vão ajudar eles falando em curtar o processo deles. Sim. Sem precisar ficar quebrando a cabeça. Se a gente fosse falar isso para alguém de um sentimento para estar no momento de você buscar uma ajuda. Você acha que existe esse momento? Existe, existe. Só que a gente precisa olhar para dentro da gente. Por exemplo, eu comecei a perceber que eu estava infeliz. E que, por exemplo, as minhas dívidas, o fato de eu trabalhar muito, as coisas que eu fazia na minha vida eram compensações para eu não ficar completamente infeliz. Então, por exemplo, quando a gente tem um monte de coisa para fazer, a gente fica no celular. A gente está se enchendo de dopamina barata para a gente não se sentir completamente infeliz e não estar realizando aquilo. Mas, na verdade, quando acaba, não vem aquela dor, aquele pesar de falar, poxa, eu não fiz o que eu tinha que fazer. Acontece. Então, é essa a questão. Quando que eu percebi que eu precisava de ajuda? Quando eu comecei a perceber que a minha vida era 80% sofrimento e 20% compensação. E não precisa nem ser 80%. Se começar a ser 60% Já. eu me sentindo mal e 40% eu me sentindo basicamente feliz ou numa felicidade superficial, eu acho que está na hora de eu buscar ajuda. Isso porque você ainda não tem a consciência de que buscar ajuda não precisa ser quando você está desesperado, Sim, né? sim. Que eu acho que a gente precisa ter essa ideia de que a gente não é ninguém sozinho, que o tempo todo, se a gente puder evoluir com pessoas, isso vai fazer grande diferença. A gente pode ter livros, pode ter, né, máquinas e um monte de recursos, mas às vezes só a pessoa olhando no seu olho, ela entrando nos detalhes, trazendo a sua essência que vai fazer a diferença. Então, se você se conhecer a ponto de falar assim, não, peraí, eu não preciso. E eu acho que essas pessoas com um poder aquisitivo maior já perceberam isso. Tipo assim, eu não preciso esperar ficar desesperada para poder buscar ajuda ou para alguém me direcionar. Eu quero prosperar mais. Só que para quem ainda não vendeu isso, ou nunca passou por um processo de coaching, ou uma terapia ou alguma coisa, comece a olhar proporcionalmente como você está emocionalmente. Se você está triste, se você fica o tempo todo frustrado, se as suas relações não estão legais, se o seu casamento não está legal, se a sua relação com os seus filhos não está legal, se você está impaciente, se você está gritando demais, se as coisas estão disfuncionais, se aquela profissão que você está não está te deixando feliz, comece a se observar. Ao invés de se acostumar com a rotina, assim. Olha para sua autoestima, vê se você está vendo quem você é, se você está conseguindo olhar para você no espelho e falar eu me amo. Olha para você. Aí, se você sentir que realmente, poxa, eu não tô nada feliz, não é isso que eu quero, essa vida não é a minha, esse não é o meu propósito, eu preciso melhorar pelo menos uma área da minha vida para me sentir pelo menos mais suprida emocionalmente, é hora de você buscar ajuda e fazer o processo. Não. É de fato ali quando aquela sensação de que parece que você tem muita gente ao seu redor e você se sente sozinha, né? Se a gente fosse Sim, reduzir ali, acho que o momento é mais esse, assim. Eu exatamente. acho que todo mundo já passou por esse momento de
Você tem muitos amigos, família cheia, casa está cheia, mas você parece estar andando sozinha. E parece que nada daquilo tá fazendo tanto sentido quanto poderia fazer. Sério, eu falo assim, mas espera, como que eu tô contribuindo para essas pessoas mesmo? Será que isso aqui não é só um teatro? E tem isso. Até as amizades, você não sabe se essas amizades são suas amizades. Será que essas pessoas gostam mesmo de mim ou será que não? Né? Então, é esses alertas dessas infelicidades, desses questionamentos, e assim, para te falar a verdade, na mente todo mundo sabe. Todo mundo sente. Sente mesmo. Todo mundo sente. Eu tenho certeza que você já estava. Antes de me procurar, você já estava sentindo há muito tempo. Não, com certeza eu estava, mas sabe quando você tá inconsciente? Você sabe, mas de forma inconsciente. Sim. Que quando começa, que você Você entende. não aceita. É, Né? Mas se você tem uma você acha que você tá motivação bem. ali que já estava falando, ai meu Deus, eu preciso. né? Isso já, principalmente nessa busca de propósito, assim, porque ela de fato, ela é difícil de colocar as figurinhas no lugar, igual você usou a analogia, foi muito boa, ficou mais fácil de entender de fato. É difícil da gente encontrar sozinho esse caminho, qual é o meu propósito, né? Em que eu sou bom de verdade. Até mesmo porque é difícil você falar bem de você mesmo, né? As pessoas têm essa dificuldade. Ai, não sei. Na verdade, a gente tem essa dificuldade com crianças, né? Eu não entendo As pessoas isso, você né? perguntam, te fazem uma pergunta, quais são as suas qualidades? Nossa, que difícil, mas pergunta os meus defeitos, eu sei todos. E eu acho que é justamente por uma falta de autoestima. A gente trabalha muito autoestima no processo de coach, né? E a autoestima, ela faz uma grande diferença na vida da gente. Quando a gente não se auto-reforça, por exemplo, eu fiz uma pergunta esses dias, uma palestra que eu dei foi, peraí, vocês se reconhecem? Aí uma pessoa me respondeu assim, não, eu acho que tudo que eu faço é minha obrigação. Então a gente não consegue, se a gente não consegue reconhecer quem nós somos, aquilo que a gente entrega, tudo que a gente faz, o tanto que a gente batalha, principalmente nós mulheres, infelizmente, é o que vai acontecer. É verdade. E a autoestima vai muito além de beleza, né? E vai muito além de beleza. Porque, assim, é aquele negócio que eu falei esses dias também nessa palestra. Você pode melhorar de fora para dentro ou de dentro para fora. De fora para dentro, às vezes a gente precisa daquela injeção de ânimo, de se olhar e falar assim, nossa, eu estou bonita, estou bonita. E aí você vai precisar cuidar, por exemplo, da sua aparência, do seu corpo, porque isso pode ser o que está mais disfuncional e pesando para você naquele momento. Mas tem momentos que você vai ter que olhar para dentro de você e falar, peraí, qual que é a imagem que eu estou passando para as pessoas, como elas estão me vendo, o que que elas estão enxergando em mim, e qual que é a imagem que eu quero passar de verdade. Por exemplo, tinha uma cliente minha que todo mundo falava assim, nossa, mas ela é metida. Ela aí se chegava aos ouvidos dela, porque, é claro, ela buscava, né? Você nunca vai dar alguma coisa que você não queira ouvir. Sim. Mas você vai buscar as pessoas fofoqueiras, você vai estar perto dessas pessoas. É claro que o ambiente vai muito de encontro a como você está nesse momento. E aí eu falei para ela assim, mas peraí, essa imagem de metida, disso, daquilo, é a imagem que você quer passar? Ela falou, não. Eu falei, então alguma coisa na sua postura precisa mudar. Então vamos pensar, o que que você pode fazer? Será que você está passando dando bom dia pra galera? Ai, tem hora que eu esqueço que eu tô tão distraída. Não, não é distração. É porque aquilo não importa para você. Precisa começar a fazer sentido. Porque um bom dia já faz com que as pessoas te achem muito mais humilde do que você. Com todas. Mas por mais que você esteja distraído do celular, passando perto das pessoas, as pessoas não vão entender que você estava distraída. Elas vão achar que você é metida. E não é a imagem que você quer passar. Né? Então a gente vai nesse caminho de se entender. Vai nesse caminho de, pera, o que que eu posso fazer aqui? Como que eu posso fazer para as pessoas me enxergarem com o valor que eu quero? Só que antes você precisa olhar e falar assim, não, peraí, se as pessoas estão me vendo como metida, isso está me afetando, está me destruindo por dentro. Se as pessoas estão falando mal de mim, isso não é legal para mim. Para mim, depois para os outros. Sim. Sabe? Quando você fala dessa questão do autoconhecimento, ele é muito amplo, né? Ele traz a gente para uma visão de forma geral, que ele Podcast de dia inteiro. mas ele atrapalha a nossa vida pessoal e também
empresarial, né? Como igual você atende empreendedoras, também atende pessoas que são do CLT. E ambas possuem ali um impacto no dia a dia do trabalho, né? Muito, muito. Impacta na vida empresarial, como, por exemplo, lidar com os seus colaboradores pode ser um ponto de trava total, né? Trava total, sabe por quê? Porque a crença é a forma com que você vê o mundo e como você quer que o outro haja no mundo. Então, para você ser um bom líder, você precisa quebrar a crença de que só a sua verdade é absoluta. E aí você vai precisar olhar para o outro com mais generosidade. Mas você entende que se você não consegue olhar nem para você e você tem crenças tão fortes, você jamais vai conseguir olhar para o outro com essa riqueza de detalhes. Por isso você ainda não se descobriu. Então imagine você, eu percebi que a minha história tem um peso para mim. E que aceitá-la e ressignificá-la para fazer a minha vida melhor foi o que fez a diferença para mim. Você acha mesmo que se eu tenho os meus funcionários, quando eu olho para eles, eu não enxergo a história deles? Com certeza. Aí você começa a se fazer a pergunta: por que que ele faz o que faz? E como que eu posso contribuir para que isso seja quebrado ou para extrair o melhor dele? Por isso que a gente precisa se conhecer primeiro. Qual a necessidade do outro? Quais foram as minhas necessidades que foram supridas para eu estar onde eu estou? E qual a necessidade que eu preciso suprir do meu funcionário para que ele faça o que ele tem que fazer? Por exemplo, eu já peguei alguns empresários que duvidavam da sua própria capacidade de evoluir ou de realizar algo importante. Quando pegavam um funcionário, ficava assim: ai, mas e se ela não conseguir? Ai, e se eu forçar muito essa pessoa a fazer e ela não conseguir entregar? Você entende que não é pelo funcionário? Você não sabe como que ele vai agir quando você der o desafio para ele, mas você nunca vai entregar porque essa segurança é sua. É isso. É sempre assim. Por exemplo, tem pessoas que, e já peguei empresários que disseram assim: ah, não, mas a geração de hoje não quer trabalhar. A geração de hoje não está afim, eles são sempre pulando de galho em galho. Mas por quê? Porque a crença dela é que a geração dela precisava ralar pra caramba. Não tinha, na época dela, não tinha a opção de escolher emprego. O emprego te escolhia. E ela traz isso e não conseguiu quebrar. Então, como que ela vai enxergar para a geração de hoje e falar, peraí, a pessoa se mantém por esses motivos, e é isso que eu preciso suprir? Não. Ela não quebrou as próprias crenças de que hoje ela é uma líder e que a vida mudou. Como que ela vai transformar a vida de outras pessoas ou fazer com que os funcionários permaneçam na empresa dela? Se você tem uma crença de escassez, se você olha para o seu negócio e fala assim, isso aqui tá bom, você nunca vai olhar para a jornada e falar, eu vou crescer mais um pouquinho. Porque já foi difícil para você chegar a empreender. Imagina para você evoluir se você não se vê como uma pessoa com possibilidades. Com a necessidade de se conhecer, com a necessidade de buscar novos conhecimentos, com a ideia de que você precisa fazer investimentos que vão dar certo ou não vão. Quando eu e o Ronei começamos, eles sempre falavam para mim assim, ah, não, mas se a gente ganhar 7 mil, tá bom. Bem imitado. Né? Não, 7 mil. Mas por quê? Porque ele trabalhava pra caramba. Ele trabalhava numa empresa em que ele ficava, sabe aqueles, parece um acho que é poliuretano que chama, acho que é esse o nome. E colocava nos tetos das empresas. Então ele viajava para longe, ficava em cima da laje daquele solão para ganhar o salário mínimo. É, Então, quando você se vê por 7 mil reais, um cara assim, você fala você assim, não, coisa pra caramba. vou agradecer e ficar por aqui mesmo. Exatamente isso. Então, o olhar dele era isso, né? E aí ele se limitava, mas por quê? Porque ele mesmo não conseguia se ver como empresário. Ele não enxergava isso como, poxa, é o meu status. Hoje eu posso falar que eu sou dono de negócio. Até hoje é difícil para ele.
né? E eu acho que se ele não tivesse a Vanusa por trás, que é uma pessoa ambiciosa, que olha para possibilidades, que vê um futuro que a gente ainda pode ter ainda mais próspero, que vê a possibilidade, por exemplo, da gente comprar um carro, da gente comprar uma casa, da gente fazer alguma coisa, um outro investimento, um outro negócio, ele hoje poderia estar ainda muito limitado aos R$ 7.000. Então, por isso é tão importante que o empresário entenda que se ele não se conhece, provavelmente o negócio dele ou vai ficar totalmente estável e uma hora ele vai perder total uma motivação daquele negócio que ele vai ver que não está nada andando, ou ele vai ter uma tendência a acabar. Porque, como eu disse, a jornada de autoconhecimento é uma melhoria contínua. Sim. Se você não busca essa melhoria contínua dentro da sua empresa, como pessoa, você não vai refletir nos seus resultados. A sua evolução define a evolução dos seus funcionários, a sua empresa como um todo. E você falou uma palavra que algumas pessoas nem gostam de usar, né? Que é ser ambicioso, parece ser algo ruim. Nossa, parece ser a pior coisa do mundo, né? Eu acho que a gente... Mas também tem uma ideia até religiosa sobre a ambição, né? A gente fala muito sobre humildade. E quando a gente tende a falar sobre espiritualidade, a gente acha que humildade e pobreza precisam estar juntas. E quando a gente fala sobre humildade e pobreza, a gente está falando do coração que nós temos. Todas as vezes que eu olho para as coisas que eu tenho hoje, eu falo, nada é meu, Deus, é tudo seu. Então, se o Senhor um dia for me tirar, tá tudo bem. Eu prometo que se o Senhor me der novas oportunidades de recuperar, eu vou fazer o possível. Quando eu olho para as coisas, eu não ostento. Eu não falo para as pessoas assim, olha, eu conquistei isso e bem feito para você que não conquistou. Eu falo, eu conquistei e eu quero muito te ver no mesmo lugar. Quando a gente fala sobre humildade e pobreza, a gente está falando sobre o que está no nosso coração, sobre o que a gente entrega nas pessoas. A gente não está falando sobre conta bancária. E quando a gente fala sobre ambição, muitas pessoas acham que a pessoa ambiciosa é aquela que faz tudo a todo custo. E como as pessoas têm a ideia de que todo mundo é ruim, isso fica muito mais evidente. Quando eu falo de ambição, é quando eu falo aquilo que é muito importante. Quanto mais eu evoluo, mais eu entrego para os outros. Quanto mais eu prospero, as pessoas que eu amo prosperam. Quanto mais eu sou exemplo e farol, mais eu trago pessoas para quererem ser como eu sou. Então é aí que mora a questão. A gente precisa ser ambicioso porque a gente precisa viver. Sim. A vida não para. E se Deus me deu talentos, oportunidades, se Ele me entregou o fato de estar viva agora, aquilo que eu sempre falo, né, gente? Pergunte-se, por que que Deus me deu a oportunidade de viver o dia de hoje? Não pode ter esplendor. Aí eu entendo que o olhar ambicioso para a vida é necessário para que eu possa ter a motivação suficiente para aproveitar, para abraçar todas essas oportunidades. Tem que ter um motivo, sim. E a ambição não pode ser assim, o seu objetivo não pode ser o olhar para o dinheiro. O seu objetivo precisa ser a minha contribuição do mundo traz por consequência dinheiro. Sempre uma consequência, né? Você deu uma consequência. E aí, isso vai fazer total diferença. Mas a gente precisa ser ansioso, né? Sim. A gente precisa ter tirado, poxa. Porque tem um crescimento, né, que você está buscando para sua vida. Exatamente. E quantos empresários se limitam a isso? Eu lembro que uma palestra que eu dei, uma pessoa falou assim, engraçado, meu pai sempre foi empresário, ele nunca ganhou mal, mas ele nunca teve um carro bom. Mas justamente porque, por mais que ele tenha quebrado algumas crenças, outras não. Então, ainda tá dele essa questão de, poxa, será que eu não estou ostentando um carro? Será que isso não está sendo, né, meio ruim? Será que as pessoas não vão me olhar com os olhos de, tipo, mudou a essência? Agora é meu estilo. E aí você vai se limitando, você não vai enxergando novas possibilidades, você chega num patamar que você não cresce mais. Então, todo mundo precisa de alguém que os guie. Né? Que às vezes abre os olhos e fala assim, aqui, mas olha o tanto que seu negócio tem oportunidade e você não está te xingando. Olha o tanto que você está se limitando por isso e por isso. Olha como que você está se sabotando aqui.
que tem muita gente que faz isso ainda. E quando o empresário consegue se olhar e falar assim, se eu melhorar a mim mesmo, eu melhoro os meus resultados, as coisas fazem diferença. Mas as pessoas, as empresas hoje olham assim, se essas pessoas melhorarem, meu resultado melhora. Só que aí não é uma questão das pessoas. Adel. Às vezes parte de você, de entender como fazer as pessoas melhorarem. Então, o segredo do amadurecimento é entender que eu sempre posso fazer alguma coisa que me acontece. Se os resultados estão ruins, se eu fizer alguma coisa que dependa única e exclusivamente de mim, automaticamente eu reflito nas pessoas. Se eu entendo que eu sempre tenho uma solução para os problemas, desde que eu esteja decidido a arriscar, eu vou fazer a diferença naquilo ali e aquilo vai se resolver. Eu disse agora, falando que as pessoas sofrem muito a assimilação de dor por antecedência, né? Do que pode ser e pode dar de errado quando arriscam, ela é muito maior que, às vezes, o desejo de realizar algo. Sim. Então, a gente precisa ter esse cuidado de, às vezes, não estar trazendo essa dor o tempo todo. Né? Às vezes, não estar com esse olhar de, poxa, peraí. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do meu marido de novo. Ah, mas se a gente investir nisso e não der certo? E se a gente fazer isso e não funcionar? Mas espera aí, e se esse olhar para mim, que eu falar assim, peraí, eu vou ter que fazer e depende só de mim. E aí, se não der certo, o que eu posso fazer é aprender e seguir em frente. Porque mesmo que não dê certo de alguma forma, alguma coisa vai dar certo. E essa alguma coisa, se eu aprendo essa ideia de antifragilidade, né, de levantar ainda mais forte, automaticamente vai fazer com que da próxima vez esse investimento valha a pena. Sempre aprende das Sim, ele pode aprender alguma coisa. Se a gente encara os fracassos sempre como uma possibilidade de aprendizado, a gente tem muito mais sucesso e a gente arrisca muito mais. Agora, a gente sempre olha para o fracasso como algo muito ruim. A gente assimila ele como uma pessoa. Fracasso não, porque, como eu disse, eu não acredito em fracasso. Fracasso é quando a gente desiste da gente. A frustração. O errar, né? Como se o errar fosse humano. Né? Como não supera, todo mundo erra o tempo todo. É onde a gente tenta evitar errar, né? O tempo inteiro eu acho que o erro é uma coisa muito ruim. E é engraçado, porque quando o erro acontece, mesmo que você não arrisque, você resolve. Sim. Mas quando você arrisca e você erra, aí acabou. É o fim do erro. É o fim do conto, você se chuca, você acaba com você. Aí você se destrói. E no nosso meio ali no dia a dia de trabalho, principalmente a gente que trabalha com contabilidade, né? Tem números e tal. Um erro que tem, assim, mínimo que seja, parece que explodiu uma bomba dentro das CNPJs. Você não tem noção da movimentação que as pessoas ficam. E algumas pessoas, pelo perfil, você entende que é isso, a ansiedade, o desespero, o medo que vai acontecer quando esse erro for, sei lá, descoberto pelo dono da empresa, talvez. Aí na hora que chega no dono da empresa, só fala, não, tá tudo bem, ué, você aprendeu com ele. Aí a pessoa fica tipo, meu Deus. Mas é aquele anseio, né, igual você falou, de se precipitar com algo por medo do dar errado. Por medo de dar errado. E assim, eu não tô dizendo que a gente precisa arriscar e ser consequente, tá? Eu tô dizendo que a gente precisa tomar decisões na vida e existe aquela diferença de decisão e de desejo. Decisão é quando eu bato no peito e falo, vou fazer isso aqui dar certo. Ninguém vai me impedir de fazer dar certo. Eu vou fazer. Mesmo que eu me frustre, mesmo que o caminho seja nebuloso, mesmo que as coisas estejam difíceis, eu vou fazer isso aqui dar certo. Quando você decide fazer alguma coisa, você vai para aquele caminho que é o processo que eu acho que eu citei até no podcast, que é primeiro você se autoconhece, depois você planeja, depois você age e depois você, por favor, aprenda a agradecer e entender qual etapa você está para evoluir. Então é assim, não estou falando que você tem que ser inconsequente, mas quando você decide, a primeira coisa que você precisa olhar e falar assim, peraí, eu decidi. O que eu estou sentindo em relação a isso? Porque é a coisa mais difícil que eu vou enfrentar. Quais os riscos de não dar certo? Quais as frustrações que vão me dar mais medo? O que eu posso fazer aqui? Aí você vai corrigindo a rota. Depois você se planeja, ó, vou fazer esse caminho para ficar mais fácil, mas não quer dizer que vai sair do jeito que você quer.
Aí vou fazer esse caminho para ficar mais fácil. Aí você começa, eu vou fazer passo a passo do que eu planejei. Se não der certo, eu vou corrigir a rota, mas eu vou fazer passo a passo do que eu planejei. E aí depois você vai para esse processo de se reconhecer, de falar, nossa, isso aqui deu certo. Qual o próximo passo? Porque sempre os próximos passos que nos motivam a seguir em frente. Se você hoje, né, que é empresário, está assistindo aqui, está num momento em que você não vê a sua empresa saindo do lugar em termos de faturamento, em termos de, né, número de empregados, se você vê a sua empresa parando no tempo, é porque está na hora de você enxergar, provavelmente você já está enxergando um degrauzinho que você não está querendo ver, então você está fechando os olhos, né? Ou está na hora de você buscar esse próximo degrau. Mas para isso, você precisa entender por que que esse limite está sendo estabelecido por você. E você só consegue fazer isso olhando para si mesmo. Nossa. Esse si mesmo é muita coisa, né? É uma imensidão de informação. Você falou um pouquinho ali da jornada do coach e a transformação que ele leva na vida das pessoas. Em questão dos desafios de você como coach, os desafios que você encontrou nessa jornada, assim, se a gente fosse, igual a gente contou um pouquinho do que é o trabalho, né, para quem quer buscar você como coach. E quem quer ir para esse mercado? Uma pessoa que hoje quer trabalhar com esse como coach, assim, como os desafios que você enfrentou, você poderia dizer aqui no podcast. A primeira coisa para quem quer trabalhar como coach é faça o processo de coach. Né? Primeiro você precisa entender a metodologia, precisa entender se aquilo faz sentido para você. E aí a gente vai para aquela questão. Quando você está fazendo o processo de coach, você começa a achar o seu álbum de figurinhas. Sim. Aí você vai entender, peraí, e ser coach é meu propósito? Aí vai ficar muito mais fácil para você começar a seguir esse caminho. Outra coisa que você precisa entender é que vão haver pessoas que terão preconceito em relação ao coach. Sim. Se isso ainda tiver um peso gigantesco para você, não faça. Porque o segredo para você ter sucesso como coach é justamente a sua segurança naquilo que você faz, naquilo que você entrega e em quem você é. Se ainda não desenvolveu isso, ainda não é a hora, tá na hora. Você pode seguir um caminho diferente de se entender primeiro. Se entendeu, viu que viu que a figurinha tá batendo com aquele álbum, percebeu que você tem a possibilidade, já contribui para a vida das pessoas, aí é o momento de você buscar um curso que realmente faça sentido. Você vai ver que vai ter cursos gratuitos de coach hoje. É que você aprende a ser coaching num curso básico de 1 hora. Só que aí que entra uma questão. Será que você vai ter um diferencial real? Ou não? Então você precisa estar disposto a investir. E curso de coaching sério não é barato. Como tudo, né? Exato. Que é bom para a vida, assim, não Como tem. eu te disse, vai ter curso gratuito e que você pode fazer. Mas será que você vai ter essa estrutura, que você vai ter esse conhecimento necessário? Será que você vai entender como guiar as pessoas? Ou será que você só vai ser mais uma charlatã que vai sofrer preconceito porque realmente você está entregando o suficiente? Né? Então, o processo para você se tornar coach é justamente entender que, primeiro, quem você é e qual o seu propósito. Depois, porque tem gente que vai se tornar coaching só pelo dinheiro. Porque vai te dar dinheiro, você vai conseguir prosperar em algum momento da vida. Mas não é sobre isso. Que é o que você falou agorinha, não é sobre o dinheiro, né? Já é consequência. É sobre a consequência dele. Então, você entendeu que você pode contribuir, entregar, as pessoas já percebem em você essa habilidade, aí você vai parar e falar assim, como eu vou investir? De me descobrir, é a mesma coisa daquela roda que eu falei, né? Primeiro eu me entendo, depois eu me planejo, porque, como eu disse, um curso de coaching hoje não é barato. Depois eu vou para ação, que é estudar muito. E o estudo não para, o tempo todo você está estudando, o tempo todo você está lendo um livro, o tempo todo você está descobrindo coisas, você está vendo novas referências, você está vendo outra pessoa estar ainda melhor que você, e você fala, nossa, poxa, eu queria ter ela como mentora. Você vai ver que é uma jornada que o tempo todo você está aprendendo, você conversa com psicólogos, conversa com novos coaches, você vai descobrindo coisas, e aí você parte para ação, vai para essa jornada. E aí, aos poucos, hoje eu posso dizer que eu sou muito grata a todos os meus clientes, a todas vocês, né, que contribuem e que escolhem. E aos poucos a gente começa a ser grato e ver novas possibilidades, novos degraus, novas pessoas. E é engraçado que tem outro preconceito que é com quem vende curso, né?
Só que é engraçado porque hoje, para mim, vender curso já faz mais sentido. Como que a gente vai subindo degraus? Porque quando eu olhava para o meu processo, que eu vendi ele a R$ 400, para mim era muito. As pessoas não iam querer comprar. Hoje, que meu processo está bem mais caro, eu olho e falo, tem gente que vai ter só R$ 400. E às vezes, se eu fizer um curso gravado, pode contribuir para a vida dessas pessoas que ainda não podem pagar o processo comigo que antes as pessoas pagavam. Não pode me ter do lado delas, mas vai ter um pouco da minha essência, daquilo que eu quero entregar, através de um curso. Sim. Né? E eu acho que esse é o propósito dos cursos que existem hoje, né? Justamente de levar para as pessoas que às vezes não têm tanto acesso a você, que gostariam, um pouco da sua essência, um pouco daquilo que você aprendeu pode entregar para elas. Então, para se tornar coach, primeiro precisa ver proposta. E aí depois só seguir essa trilha que qualquer pessoa que queira se tornar não vai chegar. Legal. Acho que as dificuldades, igual você pontuou, é mais a questão do preconceito mesmo que tem. Eu, assim, Não é não, assim uma na verdade, eu não dificuldade, enxergo isso, sabe? mas é algo assim que tá Mas eu acho que todo mundo no que quer ser consciente. coach, todo mundo que quer ser coach, tá lá no coração dela, fica pensando, ai, mas o que que as pessoas vão pensar quando eu falar que eu sou coach? Que eu vou, né? Como que as pessoas vão encarar isso? Aí isso acaba limitando as pessoas. É. Mas é por isso que essa jornada do autoconhecimento é importante, né? É por isso que sempre Você começa do autoconhecimento. E se você, por exemplo, é dono de empresa, se você quer ser coach, você começou agora e não passou por essa jornada, você vai ter que dar um passo para trás, passar pela jornada para você evoluir naquilo que você já se propôs a fazer. Legal. E se a gente fosse dar dicas, pegando um momento assim de dica para as pessoas que ficam nos assistindo, eu consumo muito podcast, né? E eu fico lá arrumando casa, ouvindo, aí eu vejo alguma coisa, não precisa anotar. Tem dicas que as pessoas trazem que de fato nos ajudam a modificar algo na nossa rotina, ajuda muito mesmo, e façam que a gente deseje aquilo, né? Igual o processo mesmo que eu indico para qualquer pessoa que me perguntar. Mas esse desejo tem que nascer na pessoa. Se a gente fosse dar dicas para as pessoas começarem a praticar em casa uma jornada de autoconhecimento com você mesmo, onde você começa a visualizar algumas melhoras ali e fala, não, de fato eu preciso de alguém ali para direcionar. Então, a primeira dica que eu quero dar é, eu ouvi uma coisa hoje, até do Jacob Pratt, e não lembro muito bem o nome, mas acho que é isso. E ele estava contando uma história de duas meninas cegas que começaram a enxergar. E aí depois vai para um flash, né, um momento do vídeo, em que ela tá vendo umas flores, pela primeira vez. E ela tá passando a mão, ela tá olhando os detalhes, ela tá sentindo a textura, ela tá... Aquilo é uma mega descoberta para ela. Eu acho que a primeira dica que eu quero dar para todo mundo é de parar de olhar a vida como algo pequeno. E que parece que só as coisas grandes importam. Que se o cotidiano não importa, o acordar de manhã não importa, o abraço dos filhos já não faz tanta diferença. Então, a primeira dica que eu quero dar é fazer como se olhar para a vida como se fosse a primeira vez que você enxergue. Essa é a primeira dica, Desafiador. né? Como se você nunca tivesse visto nada e que você começasse a olhar para a vida com esses detalhes que essa menina segue, que me marcou muito nesse vídeo. Depois, se vocês quiserem depois até postar, eu acho interessante, porque esse mérito não é meu. É de olhar para a vida como essa menina cega, que era cega e que começou a enxergar. Será mesmo que você está olhando os detalhes da vida? Será que você está percebendo o quanto ela é valiosa? Ou será que só aquilo que é grande importa para você e é o que você está buscando? Eu brinco que às vezes a gente acorda, a gente não sabe nem como acordou, como escovou os dentes, como que a gente... Qual que foi o processo? Que Só pulou da cama. a gente pula da cama e vai. A gente não tem tempo, por exemplo, para tomar um café, para olhar para os nossos filhos e falar, poxa, ela está aqui. Ah, eu sou mãe. Olhar para o seu marido e falar, poxa, ele fez um café para mim. Tudo parece obrigação, né? E aí, esse é o primeiro ponto.
olha para a vida e olha os detalhes de tudo que está acontecendo. Se faça aquela pergunta que eu falei: por que que Deus me deu a oportunidade de viver o dia de hoje? E aí você começa a encontrar motivos para fazer o seu dia melhor. A segunda dica que eu quero dar é pratique a gratidão. Gratidão é prática. E quando eu falo de prática, é todos os dias, ou antes de deitar, ou antes de você acordar, você olhar para a vida e falar assim: o que está me fazendo feliz hoje? Pelo que eu sou grata no dia de hoje? O que não me deixa desistir? E o que eu posso fazer para que o meu dia amanhã seja ainda melhor? Porque às vezes a gente passa a vida esperando momentos que fazem com que a gente se sinta grato. Sim. Quando, na verdade, essa busca e esse olhar para a gratidão precisa ser nosso diariamente. Porque nem sempre vão acontecer coisas extraordinárias, mas nós temos o poder de transformar o ordinário no extraordinário, desde que a gente consiga desenvolver essa visão. E, por fim, decidir. Decida por uma coisa, não subestime o poder dos pequenos atos. Escolha uma coisa e faça até que ela dê certo. Seja emagrecer, seja ler um livro, seja rezar todos os dias às 4 da manhã, seja levar o seu filho na escola todos os dias, seja ter 1 hora brincando com ele. Qualquer coisa que hoje você sinta a necessidade e que você não tem feito. Escolha uma coisa e faça um caminho mais consciente para que você chegue naquilo. E que no final dessa jornada, ou mesmo que seja uma conquista pequena, que no final dessa jornada você tenha uma certeza: foi seu mérito, foi porque você buscou, foi porque você caminhou o caminho. Porque muita coisa acontece na vida da gente, sim, na dinâmica da vida. Mas no final, se a gente fala assim, mas eu nem sei como isso aconteceu, é porque não foi você, não foi a sua consciência, foi porque a sorte bateu na sua porta. E que quanto mais você conquistar coisas porque você teve esse mérito, você olhou e falou assim: poxa, eu sou FODA, né, gente? Eu consigo realmente realizar novas coisas. Eu tenho essa possibilidade, porque eu tomei uma decisão e essa decisão vai puxando o outro, e você vai vendo o quanto você é capaz, e o quanto a disciplina te leva para isso. Então, quando eu decido, eu bato no peito até dar certo. Então, eu tenho que ser disciplinada, eu sou obrigada. E aí as coisas vão fazer diferença. Então, acho que são essas 3 dicas para quem quer começar a se conhecer. São dicas valiosas e desafiadoras. Porque, né? Como tudo na vida é desafio, né? Igual você falou, para você sair do conforto, você precisa sentir o desconforto. E essas dicas que você trouxe tira a gente desse desconforto. Se você parar para só o primeiro ponto que você falou, para apreciar a vida e ver a beleza das coisas que acontecem no dia a dia, trazendo assim, as palavras que eu entendi, né? Para eu ver beleza nos detalhes, nos mínimos detalhes da vida. Não é que é difícil, é desafiador mesmo. É porque a gente só vive. Normalmente a gente vive. É automático. Sim, é muito automático. E a gente não percebe que a gente está nesse piloto automático. A gente não percebe que o nosso cérebro é uma máquina de desculpas. A gente não consegue perceber que a caminhada que a gente está fazendo, a gente nem vê, mas, por exemplo, você vindo para ser CNPJ, você já sabe até o. Provavelmente você sempre anda do mesmo lado. Sempre. E você não sabe. Não, sempre do mesmo lado, agora que você falou, chega num ponto certo, eu mundo de lado, que já tem o meio do morro que eu viro. Sim. E até em alguns momentos a gente precisa, para ver beleza em outras coisas, para enxergar outras coisas, mudar até o caminho que a gente faz. Até para o seu cérebro entender diferente. Para ele entender: poxa, você não está mais no piloto automático, eu estou te dominando.
Por isso que a gente não pode subestimar o poder dos pequenos hábitos, porque até essas pequenas mudanças fazem a diferença na nossa mentalidade. Que legal. Que legal. Sou suspeita de ficar falando aqui porque eu gosto. A Vanusa é excelente no trabalho que ela faz, que ela se propõe, ela de fato entrega. Estão chegando no finalzinho. O bate-papo poderia ser muito mais longo, mas primeiro quero agradecer por ter participado mais uma vez. Espero que você volte. Tenho certeza que tem muitos outros pontos para a gente trocar aqui. E quero deixar aberto para você se apresentar, apresentar seu trabalho, suas redes sociais, onde as pessoas conseguem te procurar. Eu sei que está numa lista de espera, né, gente? Então não é só procurar ela que vai conseguir já fazer o processo, mas conta aí um pouquinho. Hoje, graças a Deus, eu tenho cerca de 20 pessoas esperando, né, na fila para fazer o processo. E eu quero, assim, se essas pessoas assistirem agora, entendam o meu momento. Eu tô grávida. Eu ainda não chamei todo mundo, porque infelizmente eu não vou conseguir atendê-los até a Cecília nascer. Mas eu fico lisonjeada e é um grande prazer para mim ver tantas pessoas, né? Hoje eu atendo médicos, advogados, eu atendo pessoas que querem fazer transição de carreira, que estão com um olhar tão limpo para si. Eu tenho atendido empresas, eu tenho feito palestras. Então, assim, nossa, eu sou muito grata por tudo isso. Tá? Essa é a primeira coisa que eu quero te dizer. Mas quero dizer que depois do nascimento da Cecília, a minha intenção é 2 meses após o nascimento dela, eu já começar a trabalhar de novo. Justamente porque o meu trabalho hoje me dá essa liberdade. É um ponto que, para quem quer ser coach, isso é bom, tá, gente? Você tem a liberdade de poder trabalhar na hora que você quer, definir a sua agenda, fazer dentro da sua casa, para isso tudo facilita. Então, se você quer um dia passar por processo de coach comigo, a gente vai poder trabalhar a partir de agosto, setembro, já começo a trabalhar fortemente de novo e vocês vão ter acesso a esse trabalho. As minhas redes sociais hoje são Vanusa Rodrigues Treinadora. E quem quiser entrar lá e acompanhar o meu conteúdo, fazer aulas, eu estou com esse plano de fazer aulas em grupo, justamente para atender esse público que eu não vou conseguir atender agora. Então tem muitas coisas lá que podem levar para vocês nesse início, nesse pontapé inicial em relação ao autoconhecimento. E, em paralelo a isso, é claro, vou fazer propaganda das minhas outras empresas. Claro. A Imob Consultoria, que é a nossa empresa que a gente tem hoje, que é a empresa que tem mais tempo, né? Foram patrocinadores e Conecta, isso, fomos patrocinadores no Conecta. Então, a Imob Consultoria, que é a nossa imobiliária, a gente já está aqui há 7 anos no mercado, a gente entrega imóveis todos os dias e a gente fica muito feliz, né? Todas as semanas tem um postzinho lá de alguém feliz pegando a chave da sua casa. Os sonhos, a gente entrega sonhos para as pessoas, como eu te disse, né? A consequência da entrega de sonhos é o dinheiro, mas não necessariamente a gente está pensando em vender para o cliente, a gente está pensando em realizar sonho. Hoje a gente tem o Espaço Mob de Eventos, que é o nosso novo negócio, que é o espaço de eventos aqui em Birité, que você pode fazer a sua festa, pode receber a sua família, pode fazer... A gente tem recebido também muitas pessoas fazendo palestras, eventos para corporativos. Então, festas infantis, que fica lindo, lindo, lindo. E hoje a gente tem esse espaço também disponível aqui em Birité, que a gente ainda tem um mercado defasado disso, e agora a gente tem esse espaço para vocês usarem. E também, né, claro, o Vanusa Rodrigues Treinadora, que é o trabalho, que é o meu propósito de vida. Legal. Então vão lá, sigam a Vanusa. Nas nossas redes sociais também a gente vai fazer alguns posts, vamos marcar ela. Então vocês podem acompanhar, o trabalho dela é impecável. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, reforçando, muito obrigado por ter participado. Espero que a gente se encontre mais vezes aqui, porque fora daqui a gente já se encontra. A gente já se encontra. E eu quero dizer uma coisa para você, né, que eu acho que é importante enfatizar aqui. Eu tô muito lisonjeada por estar aqui de frente com você, fico feliz. Eu admiro profundamente a pessoa que você é, enquanto você conduz a sua vida. Eu, assim, de alguma forma, busco a sua tranquilidade, o seu posicionamento, a forma o que você olha para a vida e para as pessoas com tanta generosidade. Você é linda por dentro e por fora. Obrigada. Você é uma mulher incrível. Você é uma mulher com um grande potencial. E eu posso dizer aqui, para todo mundo da CNPJ ouvir, que eles têm o privilégio de ter uma grande profissional e uma grande mulher aqui dentro. Nossa, gente. Eu não vou chorar, porque
Lá Então, não. muito obrigada pelo carinho. Eu sei que muito do fato de eu estar aqui é por você. Porque você acreditou no meu trabalho, porque você acredita em quem eu sou. E eu não poderia deixar de falar isso para você, né? Do quanto eu te admiro, do quanto eu vejo você aqui desse lado em dia, falando um pouco sobre a sua trajetória profissional e sobre tudo que você é e que a história é linda e você tem para contar, né? Sendo mãe, sendo profissional, a sua jornada, é tudo muito lindo. Eu tenho certeza que ainda alguém vai te entrevistar. Obrigada. Eu que fico lisonjeada de ouvir isso de você, porque eu também admiro seu trabalho. Sou suspeita, de verdade. Obrigada. Gente, não tem um jeito melhor de finalizar. Muito obrigada. Não deixem de seguir as nossas redes sociais, de nos acompanhar. Vai lá, segue a Vanusa, acompanha as CNPJs e até a próxima.